Olá, boa noite aos amigos da TV 247, começando agora o programa Léo ao Quadrado. Meu amigo Leonardo Estopa, hoje é quarta-feira, 21 de agosto de 2019. Boa noite, Léo, tudo bem? Boa noite, Léo. Tudo mais ou menos bem, né? Aos poucos a gente começa a pensar no futuro do Brasil com menor qualidade de ar, o nosso meio ambiente cada vez mais destruído, a possibilidade da destruição das nossas praias. E é muito difícil a gente falar que tá tudo bem, mas tirando o que tá ruim, o resto tá bom. É destruição total, né, Léo? E não é uma ameaça só para o Brasil, é uma ameaça à humanidade como um todo, né? O Bolsonaro realmente avalizou a destruição da floresta, brincou, disse que era o capitão motosserra, né? Incentivou as queimadas, incentivou toda a destruição que a gente está vendo, recorde de queimadas, animais fugindo das queimadas, essa foto muito emblemática, né? Do tamanduá que ficou cego e tentou fugir da queimada, é uma cena realmente de cortar o coração, e o Bolsonaro, né, se colocando de fato como que ele é. Ele é o destruidor do Brasil, é um dos destruidores da humanidade. É a pior figura que já representou o Brasil em todos os tempos. E o Brasil, Léo, fatalmente vai ser alvo de sanções internacionais. Já está se tornando, é quase que um grito universal por sanções contra o Brasil. O Brasil está prestes a se transformar no que era a África do Sul do apartheid. Será que assim a classe média, a elite brasileira, os bolsominions aprendem a lambança que fizeram com o Brasil e com o mundo? Léo, que está sendo pedagógico, a gente não tem dúvidas. Não está sendo pedagógico. Tudo isso não está sendo uma pedagogia exclusiva do eleitor do Bolsonaro. É uma pedagogia fantástica para as pessoas de direita. Claro, eles estão tomando na cara aquilo que eles buscaram, eles perceberam que política é uma coisa séria. Não é simplesmente uma pessoa chegar prometendo que vai resolver os problemas que até então a própria direita não sabia quais eram os problemas. Isso é o mais interessante. O Bolsonaro propôs a solução de problemas que até então ninguém sabia quais eram esses problemas. As pessoas queriam solução para alguma coisa, então votaram no Bolsonaro. Perceberam que não é tão fácil assim. Não significa que uma determinada pessoa está propondo algo, aquela pessoa. Então, obviamente, é sim uma pedagogia fantástica para o eleitor do Bolsonaro, principalmente porque agora o eleitor do Bolsonaro tem que carregar nas costas a culpa e o dolo por terem colocado o Bolsonaro no poder, a culpa e o dolo pela destruição da Amazônia, a culpa e o dolo pela destruição da indústria nacional, a culpa pela redução do Brasil à condição de colônia ou condado dos Estados Unidos. Mas é também, Léo, uma pedagogia muito importante para a esquerda. É importante para a esquerda porque a esquerda na política começa a perceber a importância de ter se unido no passado. A esquerda não quis se unir, a esquerda realmente ficou dividida numa esperança muito grande de que as próprias eleições, obviamente, repetiriam a situação das 4 últimas eleições. A esquerda pensou, a esquerda vai vencer. Agora resta saber qual da esquerda vai vencer. Então a esquerda preferiu se separar, então abandonaram aos poucos aqueles que estavam sendo caçados pelo golpe, e hoje a gente percebe que o próprio Haddad, que tornou-se o mais viável dentro da esquerda, ele também está sendo perseguido, o que significa que, pedagogicamente falando, tudo que está acontecendo é fantástico. Está mostrando para as lideranças de esquerda que ninguém está salvo. Ninguém está salvo de uma perseguição política, de um golpe de Estado, ninguém está salvo do que está acontecendo hoje no Brasil. Para os empresários de direita é fantástico também. Eles achavam que estavam conseguindo decidir o próximo presidente, perceberam que foram massa de manobra, e quem realmente conseguiu eleger o próximo presidente foram os ruralistas, quem elegeu o próximo presidente não foram, obviamente, os empresários do sistema financeiro brasileiro, os empresários das grandes empresas brasileiras, não, foi o Trump, foi Israel. Foram os banqueiros dos Estados Unidos. Então, é sem dúvidas um processo extremamente pedagógico. A esquerda base, agora eu não estou falando dos políticos, eu não estou falando das pessoas que têm poder de mandato, têm poder de mobilização. Eu estou falando de pessoas comuns. As pessoas comuns, elas tiveram uma certa relutância em se empenhar na luta contra o bolsonarismo. Com a exceção da nossa bolha, que a gente sabe que empenhou demais nesse sentido, a esquerda comum, ela se distanciou da política. Muitas pessoas que votariam no Lula deixaram de votar porque não conseguiram realmente ver o Lula nas urnas.
toda essa omissão da esquerda convencional, da esquerda povo, ela também é culpada da eleição do Bolsonaro. Então, a esquerda povo também serve, de uma certa forma, dessa chuva de pedagogia do governo Bolsonaro. Agora, o grande problema é que dentro dessa brincadeira, Léo, pagam os justos pelos pecadores. O mundo inteiro paga pela destruição do ecossistema brasileiro. O ecossistema brasileiro, ele é importante para todo o planeta, o que significa que várias ilhas ao redor do mundo, elas vão, obviamente, serão sacrificadas por causa de uma irresponsabilidade dos Estados Unidos no controle do Brasil. Uma irresponsabilidade dos banqueiros americanos, do sistema financeiro americano, que controla esse interventor dos Estados Unidos no Brasil, que é o fantoche Bolsonaro. Então, todos estão pagando por isso. E agora eu chamo a atenção, será que o mundo também não é culpado? Será que esse mundo que quis acreditar realmente que a Venezuela era um país extremamente terrorista e que os Estados Unidos, que são legais, será que esse mundo também não é culpado? Então eu digo que é uma pedagogia para o mundo inteiro. Ninguém pode se omitir. É uma pedagogia, Léo. O mundo... Quando um país passar pelo risco de cair nas mãos de uma pessoa como o Bolsonaro, Léo, é obrigação de todo ser humano ao redor do mundo lutar contra. O mundo se omitiu. O mundo vai pagar. É verdade, Léo. Você conhece essa foto desse urso? Você já viu essa imagem? O urso na calota polar derretendo é o símbolo do aquecimento global, né? Foi capa da Time, de várias revistas, virou a imagem emblemática. Certamente você já viu essa imagem, né, Léo? Sim, claro. Essa imagem é a imagem mais famosa, é o ícone do aquecimento global, com certeza. O ícone do aquecimento global. Então eu vou te mostrar uma outra imagem agora. Olha isso aqui, ó. Olha a imagem do tamanduá. Eu vou abrir uma imagem melhor aqui, que as pessoas vão ver com mais nitidez, né? Aqui, ó. Vamos lá. Essa aqui, Léo. Essa imagem tem tudo para ganhar o mesmo destaque da foto do urso na calota polar. Ao que tudo indica, isso aí vai ser tem o potencial para ser capa de Time, Economist, de todas as publicações do mundo, como se fosse um grito de socorro pela Amazônia. Essa foto é de um fotógrafo chamado Araquém Alcântara. A gente publicou no 247, Léo, ontem, se eu não me engano. Essa imagem já teve 100 mil compartilhamentos só no nosso Facebook. As pessoas estão indignadas, né? Esse tamanduá ficou cego. Ele ficou cego fugindo de uma queimada em Mato Grosso, queimada promovida pela turma do Capitão Motosserra, pela turma dos ruralistas. Os ruralistas serão punidos pela morte do tamanduá, Léo. Pode parecer uma bobagem, né? Mas óbvio, né? É óbvio que um grito de socorro assim da natureza vai ter repercussão global, né? Então, o Brasil será punido, os agricultores nacionais serão punidos, né? E o Bolsonaro faz o quê? Faz nada, né? Porque ele está aí exatamente para destruir o Brasil, Léo. Você acha que essa imagem é tão forte quanto a imagem do urso? Ou até mais forte? Olha, Léo, essa imagem, eu considero essa imagem mais forte, sim, que a imagem do urso, sabe? Porque o urso, ele representa uma espécie de demonstração para a humanidade que o aquecimento polar pode tirar a casa de muitas pessoas. Então, digamos que o urso foi o primeiro aviso, é um aviso do tipo, olha, várias pessoas ficarão sem onde morar, sem onde pisar, se a gente continuar promovendo o aquecimento global. Essa mensagem do urso ela é muito forte, Léo, porque ela mostra um urso ficando sem chão e ela representa exatamente o que acontecerá com várias ilhas e, obviamente, vários países, né? Mesmo países continentais que vão perder grande parte de sua costa por causa do aquecimento global. O aquecimento global promove desde o derretimento da geleira, que aumenta o nível dos oceanos, até cataclismas climáticos, obviamente, né? O aumento do nível dos oceanos não é só um aumento de água, não. Todo o clima da Terra se modifica por causa disso. A gente tem uma relação bem diferente das placas tectônicas, o que acaba gerando tsunamis, o que acaba gerando aí tremores convencionais de terra, o que pode modificar completamente o comportamento das placas tectônicas. Então a gente tem uma situação
bem complexa quando a gente pensa no aquecimento global. Não é só aumentar um pouquinho o nível da água para as ondas serem mais fortes, não. A gente está falando de ondas que podem começar a imitar as ondas da Indonésia, nos momentos em que a Indonésia sofre por tsunamis. Mas o Tamanduá leva a conversa do aquecimento global para um outro nível. A gente já não está falando mais sobre a possibilidade de pessoas ficarem sem chão. A gente está falando sobre a possibilidade da vida ser retirada pelo fogo. Isso é muito importante, porque até então o aquecimento global ele era referenciado como derretimento de geleiras. O aquecimento global ele era referenciado como sendo um propulsor de uma alteração climática que pode diminuir a qualidade da agricultura, que pode gerar determinados fenômenos climáticos. Agora não. O aquecimento global passa a ser diretamente conectado à ideia da morte. Exatamente. E não é uma morte natural, é uma morte por fogo. Ou seja, nós conseguimos, até que enfim, fazer com que o ser humano conheça aquilo que é prometido para depois da morte das pessoas que não se comportaram muito bem. A gente consegue promover o nosso planeta ao inferno. Isso a partir da eleição do Bolsonaro. Basicamente, o Bolsonaro está promovendo um holocausto amazônico, holocausto na selva, porque é exatamente a morte pelo fogo, né? A Rita está dizendo, socorro, salvem a Amazônia. A Flávia Mello, desejo a essa corja o mesmo sofrimento dos animais queimados vivos nesse caos, infelizes, né? E a Olívia convoca aqui, importante, manifestação SOS Amazônia, ato urgente em São Paulo, sexta-feira, 23 de agosto, amanhã, depois de amanhã, 18 horas, no vão livre do MASP. Então, fora Bolsonaro, Amazônia na rua, né? É um ato em defesa da Amazônia no dia de amanhã. Léo, essa foto realmente é muito impactante, o Araquém Alcântara fez, depois gravou um vídeo, né, falando do desespero, dizendo que é importante elevar a voz em relação ao que está acontecendo, né? Agora, eu queria trazer um pouco da irresponsabilidade do Bolsonaro. Todo mundo sabe, quer dizer, o cara não tem o menor compromisso com a verdade, ele é fake news em pessoa. Olha o que faz o presidente da República Federativa do Brasil. O mesmo cara que rasgou 150 milhões de dinheiro a fundo perdido que o Brasil recebia da Noruega e da Alemanha, porque ele disse que o Brasil não precisa de dinheiro internacional para proteger a Amazônia. O Bolsonaro quer destruir a Amazônia, esse é o projeto dele. E depois a gente vai explicar por que ele quer destruir a Amazônia. Ele quer destruir a Amazônia para que o Brasil perca um pedaço do seu território, porque interessa aos Estados Unidos tomar um pedaço do território brasileiro. Bom, Bolsonaro acusou as ONGs de queimarem a Amazônia para atingir o governo, né? Sem prova alguma. Todo mundo sabe, Léo, que as queimadas são promovidas pelos produtores de soja, pelos sojicultores, que acham que vão se dar bem derrubando árvore, matando árvore, cortando madeira e expandindo a produção de soja. Aí vem o Bolsonaro e fala que os caras das ONGs que queimam a Amazônia para atingir o governo. É uma irresponsabilidade sem tamanho. Mas para um cara que até outro dia estava, né, confundindo Noruega com Dinamarca, né, não dá para esperar muita coisa. Como é que você avalia o fato do Bolsonaro continuar mentindo ao Brasil e ao mundo, Léo? Eu avalio o fato do Bolsonaro continuar com uma comunicação assertiva. Eu tenho vergonha de falar isso, mas a mentira tem dado muito certo. É claro que eu falo isso com muita vergonha, com muita decepção, mas vivemos hoje num mundo muito estranho, Léo, um mundo que dá muito mais prêmio para mentira do que para verdade. E a prova disso está em todos os lugares. A gente consegue perceber que as pessoas estão sempre atrás das farsas e as pessoas estão constantemente se distanciando da verdade. A mentira vende mais. Nós temos uma pessoa que realmente demonstra ter um certo conhecimento de mercado, vender aquilo que o povo quer comprar. O grande problema é que nós estamos numa situação em que as pessoas acostumaram tanto com a mentira, as pessoas acostumaram tanto com uma mentira mais confortável do que com uma verdade dura, que o Bolsonaro realmente consegue dar certo. O fake dá certo porque o mercado para o fake cresceu muito. Ô, Léo, aqui, ó, o Aristófanes está me dizendo, está me corrigindo, são 150 milhões da Alemanha e mais 130 da Noruega. Então o Brasil rasgou 280 milhões, que são recursos a fundo perdido para a Amazônia. O Alberto fala, Bolsonaro é a própria besta fera. E a Sara coloca uma questão importante, Léo. Até quando a esquerda vai ficar parada olhando para esse desastre? Vão esperar as sanções chegarem e o povo continuará preso à mamadeira erótica, né? O povo vai ficar pensando, bom, não tem mais uma madeira erótica, mas daqui a pouco não tem mais Amazônia.
E não é que não vai ter mais Amazônia, a floresta acabou, porque é muito difícil você destruir a floresta inteira, mas não vai ter Amazônia como parte do território brasileiro. A gente vai chegar nesse ponto, Léo. Será que não era hora de um grande ato de todos os partidos de esquerda, mas não apenas os partidos de esquerda, em defesa da Amazônia e contra a destruição promovida pelo Bolsonaro? Léo, a hora desse ato já passou faz tempo. No momento que nós percebemos o Bolsonaro agredir parceiros econômicos, parceiros comerciais do Brasil, isso logo no início do seu governo, não precisava de ser no início do governo, logo após ser eleito, o Bolsonaro atacou um programa importantíssimo para os mais humildes, que é o programa Mais Médicos, ali já era necessário um grande ato. Hoje eu percebo que a falta de grandes atos tem demonstrado a eficiência do trabalho coordenado pelo Trump, e essa eficiência, obviamente, vem exatamente da eficiência daquilo que eles fizeram no passado. Olha, a comunicação criada pelos institutos liberais dos Estados Unidos, ela foi tão eficiente e tão destrutiva na sociedade brasileira que nós estamos percebendo vários órgãos do governo serem destruídos e as pessoas que serão prejudicadas com a destruição desses órgãos estão simplesmente aceitando, porque nesse momento elas não podem se manifestar, porque elas não se manifestaram no passado, elas nunca se manifestam, porque elas pensam, se eu ir contra o governo Bolsonaro, eu estarei sendo petista. Se eu ir contra o governo Bolsonaro, meu vizinho pode me chamar de petista. Eu preciso aceitar, eu não posso reclamar. Olha, eu imagino, Léo, que todas as instituições públicas, elas deveriam ter se unido no passado para evitar a possibilidade da eleição do Bolsonaro. Todas as instituições públicas deveriam ter parado após a divulgação do caso Queiroz, após a primeira divulgação da Vaza Jato. Hoje a gente já tem uma situação aí de possibilidade de venda dos Correios. A gente não vê nenhuma movimentação das instituições públicas, das empresas públicas, nenhum servidor público movimentando para parar. Eu penso, olha, empresas públicas, instituições públicas, que obviamente vão acabar nos próximos meses, vão deixar de ser públicas, ou seja, pessoas que serão despedidas nos próximos meses, servidores do Correios, né, que é um emprego seletista do governo, mas enfim, servidores do Correio, obviamente Banco do Brasil, obviamente Caixa Econômica Federal, todos da Eletrobras, os que sobraram na Petrobras, todas essas pessoas estão de aviso prévio, elas não fazem nada. Eu estou realmente catatônico. Olha o que diz aqui a Thaís Cunha, vão privatizar o SERPRO, uma vergonha, o único órgão que tem o total domínio e que dá suporte nas redes de todo o governo federal, PF, Receita Federal, CIAF, PGR, etc. Imagina a vulnerabilidade do governo federal, que todas as suas redes de comunicação e de informática vão estar nas mãos de uma empresa privada, né? Então, evidentemente, o Bolsonaro representa a destruição do Brasil, né? A gente já sabe disso, ele está destruindo a economia, o Brasil está em recessão, ele destruiu as instituições, ele está aparelhando as instituições, ele está destruindo a Lava Jato também, viu? Porque ele está sufocando o Sérgio Moro. Tem esse aspecto também, embora hoje tenha havido uma fase nova de Lava Jato para mostrar força, mas ele aqui como está dizendo o seguinte, ó, Sil Lopes, o diabo em pessoa, está na presidência. Mas eu queria trazer um artigo aqui do Ricardo Couto, porque ele vai nos permitir trazer um outro campo de discussão para esse ponto da Amazônia aqui, Léo. É o seguinte, olha aqui, é uma destruição da civilização, da humanidade, né? Bolsonaro ameaça a existência da vida humana no planeta Terra. É disso que se trata. Então está aqui, ó. O Brasil está pegando fogo, 72.843 focos de incêndio no governo do capitão Motosserra. Olha o que ele fala, né? É um crime praticado, Ricardo Couto, um crime praticado não só contra o país, mas contra a civilização. Fala agora o Couto. E ele entra numa seara perigosa. É o caso de uma intervenção do Conselho de Segurança da ONU. Imagina a situação, a ONU convoca uma reunião dizendo o Brasil não tem capacidade de administrar a Amazônia agora vai ser governada pelo mundo, o Brasil vai perder 25% do seu território, né? Pode acontecer, como consequência do Bolsonaro. E aí eu vou te perguntar, isso aí foi um acidente, um efeito colateral, ou foi um plano do Bolsonaro? Será que o Bolsonaro não planeja como destruidor do Brasil, colocado na presidência pelos algoritmos do Steve Bannon, a mando do Trump,
Será que o plano dele não é exatamente fazer com que o Brasil perca 1/4 do seu território? Aí que tá, Léo. Nós estamos falando de uma massa de manobra. O Bolsonaro, até hoje, ele foi conduzido como uma mãe conduz uma criança. O Bolsonaro tem sido conduzido por estratégias internacionais e ele tem sido levado a tomar atitudes idiotas, exatamente porque o brasileiro votou numa pessoa que não tem nenhum tipo de conhecimento de geopolítica, uma pessoa que não tem nenhum tipo de conhecimento de economia, uma pessoa que não tem conhecimento de nada, Léo. Vamos imaginar uma situação dentro da vida real. Imagine você que aquela pessoa muito humilde que você conhece, aquela pessoa realmente boa, porém sem nenhuma preparação técnica, vamos imaginar uma pessoa que você gosta muito, pode ser, por exemplo, a pessoa que arruma a sua casa, a faxineira da sua casa. Claro, é uma pessoa de excelente coração, uma pessoa muito digna, mas imaginar que uma pessoa dessa teria condições de gerir o Brasil 247 não é uma questão de pensar se essa pessoa é ou não é uma pessoa boa, é uma questão dessa pessoa ter ou não ter uma preparação técnica. E no momento que uma pessoa consegue colocar uma pessoa sem a menor condição técnica de saber o que está acontecendo na frente de alguma coisa, essa pessoa está passível de ser manipulada. Então imagine você a seguinte coisa: o poder liberal, o poder financeiro conseguiu colocar à frente da República Federativa do Brasil, né, obviamente o poder financeiro endossado por uma sociedade fanática, uma sociedade ludibriável, uma sociedade conduzível através de uma mamadeira erótica. O poder financeiro conseguiu colocar uma pessoa que não tem noção do que está acontecendo. Então, quando a gente fala que o Bolsonaro está tomando atitudes que podem ter repercussões mundiais, eu tenho minhas dúvidas se o Bolsonaro realmente não duvida do aquecimento global, Léo. Quando eu penso que o Bolsonaro está sendo conduzido como uma marionete, eu realmente tenho minhas dúvidas se o Bolsonaro realmente acredita na teoria da Terra plana, porque muitas coisas parecem brincadeiras para julgar a moral do Bolsonaro para baixo, mas as atitudes que o Bolsonaro tem tomado mostram para a gente que ele está sendo manipulado exatamente porque ele não tem o menor conhecimento. Nós estamos vivendo uma situação muito semelhante àquela história de tomar doce de criança. Uma situação muito semelhante àquilo. O Bolsonaro, ele é tão sem conhecimento técnico a respeito daquilo que ele está fazendo, então é uma pessoa que tem muita responsabilidade nas mãos por causa da quantidade de poder que foi conferido a ele pela sociedade brasileira, mas não tem a menor condição técnica de lidar com aquele poder. Seria a mesma coisa de entregar uma empresa milionária, né? Imagina que a gente tem aquelas histórias estranhas do tipo, olha, a pessoa deu toda a herança para o gato, né? Então vamos pensar diferente. A pessoa tal deixou toda a herança para aquela outra pessoa ali, que é um andarilho que está na rua, que nunca teve a oportunidade de estudar, que não tem preparação técnica nenhuma. A tendência normal é de que alguém se aproxime daquele andarilho para controlar aquela pessoa e fazer com que ele faça tudo aquilo que é interessante, não para ele, não para dele, mais para o usurpador, mais para o sugador. Então, o Bolsonaro tem sido fantoche de alguém que tem controlado o Bolsonaro. E a falta de conhecimento do Bolsonaro é o que faz com que o Bolsonaro seja tão facilmente manipulável. E é aí que eu chamo a atenção para uma coisa que nós falamos tanto, Léo, durante a campanha eleitoral. Pessoal, para com isso de que não precisa saber de economia. Pessoal, para com isso que não precisa saber de geopolítica. Por mais que o Bolsonaro possa dizer que basta ser honesto, que ele já provou que não é, se ele não souber, ele vai ser manipulado. E é o que está acontecendo. Mas o pior, eu desconfio, eu tenho uma desconfiança contrária à sua, Léo. Eu acho que ele sabe do que ele está fazendo, ele sabe das consequências e ele deseja estas consequências. Ele deseja destruir o Brasil porque ele é uma figura complexada, traumatizada, tem vários, né, problemas psicológicos. Eu acho que o plano dele, de fato, é destruir a nação brasileira. O Salles está dizendo, Léo, independente do que venha a acontecer, espero que a comunidade 247 cresça e permaneça sendo uma frente de resistência e informação diante da nova idade das trevas. Vamos à luta, Lula livre. O Bolsonaro, efetivamente, é o príncipe da escuridão. Márcia Pereira dizendo que a nossa desgraça seja também pedagógica para o restante do mundo, ver o risco de um governo da extrema-direita,
que sirva para livrar a Argentina e livrar os Estados Unidos. Exatamente. Tomara que a destruição do Brasil provocada pelos Estados Unidos alerte a população americana de que a Amazônia está sendo destruída porque os Estados Unidos prenderam o Lula e colocaram o Bolsonaro na presidência da República, porque o Lula seria o presidente de direito do Brasil, né? Lita dizendo, estudos apontam savanização irreversível se devastação chegar de 20% a 25%. Artigo em Carta Capital, já estava em 16%. Importante, se a devastação ultrapassar um determinado limite, a floresta não se recupera e se transforma em savana. Então, isso vai alterar todo o equilíbrio ecológico do planeta, né? Carlos Alberto Campos Lima. Léo, quando a ONU subtraiu o território de um país, né? Não sei se tem antecedentes, mas o fato é que já houve, no passado, conversa sobre uma governança internacional da Amazônia, como se a Amazônia fosse patrimônio da humanidade e não território brasileiro. É importante a gente colocar esse ponto aqui, ó. Eu vou trazer aqui a notícia, Léo, do dia, para as pessoas terem noção do que representa a campanha que está no ar agora, ó. Destruição na Amazônia gera revolta e Pray for Amazonas, ou seja, rezem pela Amazônia, é o assunto mais comentado no mundo, né? Não é trending topic no Brasil. Foram mais de 1 milhão de tweets, eu tinha visto 650 mil no começo da tarde, relacionados à Amazônia. E são celebridades do mundo inteiro. Eu vou te perguntar, Léo, será que a causa amazônica vai mobilizar o mundo, né, em relação ao perigo do fascismo e vai salvar o Brasil do neofascismo? Será que o Brasil tem a chance agora, pelo amor de Deus, de ser salvo pelo resto do mundo? Léo, a causa amazônica, sabe que hoje eu me lembrei e tentei achar a conversa minha com a Tássia Camargo no início de 2018. Eu falei com a Tássia, eu tenho certeza que se você falar isso, vai ser muito mais bem recebido, né? Porque a Tássia, ex-atriz da Globo e tal, ela obviamente tem uma facilidade muito maior de levar essas informações até as pessoas. Eu falei com a Tássia assim, Tássia, converse com o Dr. Cristiano Zanin e peça ao Dr. Cristiano Zanin que coloque a importância da preservação da Amazônia como sendo a pauta principal da campanha internacional por Lula livre. Isso porque uma coisa já estava clara para mim no início de 2018. A prisão do Lula culminaria na destruição da região amazônica. Isso eu já tinha certeza. E eu me lembro que eu tentava de todas as formas, nos grupos, os grupos de articulação, eu tentava, pessoal, precisamos fazer uma campanha internacional, porque, olha, o apelo a respeito da prisão do ex-presidente Lula, o lawfare contra o ex-presidente Lula, é um apelo político relacionado a pessoas que gostam de política, pessoas que conhecem a história do ex-presidente Lula. Quando a gente fala sobre a destruição da Amazônia, nós estamos falando da destruição de uma região que foi divulgada para todo mundo como sendo o pulmão do mundo. Então, o apelo internacional é muito maior. Então, eu acho que essa campanha tardou a ponto de esperar o Bolsonaro chegar nesse ponto crítico, né? Que realmente, se a gente chega numa situação, Léo, em que grande parte da floresta foi destruída, o que acontece? Todos os animais que viviam antes na parte que foi destruída, imagina o seguinte, você destrói uma parte da floresta. Todos os animais que viviam naquela parte destruída, eles precisam de alimentos, eles precisam de abrigo, eles ocupam a parte sobrevivente. Só que ali não existem recursos suficientes para aqueles animais e, obviamente, aqueles animais acabam matando a parte sobrevivente. Então, isso é um ponto muito crítico. É preciso fazer uma campanha nesse momento a respeito desse ponto crítico. Se esse ponto crítico chegar, acabou realmente, a gente vai ter um deserto dentro do Brasil, um deserto, tudo bem, de produção agrícola, mas é um deserto em termos de biodiversidade. A queima da Amazônia não significa só fogo, significa queima da biodiversidade que pode solucionar doenças ao redor de toda a história da humanidade. Nós estamos destruindo um patrimônio genético gigantesco, tudo isso em nome do dinheiro, não é o dinheiro para a sociedade brasileira, dinheiro de alguns ruralistas. Isso precisa sim ser levado ao resto do mundo. É importante que se leve isso como sendo uma
estratégia financeira e não um acidente. Porque o mundo tem uma percepção muito diferente, Léo, de quando uma coisa acontece por acidente. Olha, o Brasil é um país tão incompetente que não consegue evitar isso, do que quando a coisa é intencional. E a partir do momento que a gente conseguir fazer um apelo internacional de que o Bolsonaro está destruindo a Amazônia, a gente tem, infelizmente, duas possibilidades. A gente tem, sim, a possibilidade de que o Bolsonaro perca o poder dentro do Brasil e perca a percepção mundial de legitimidade, que, infelizmente, ele tem uma certa percepção, mas a gente tem também a possibilidade dessa segunda via que você falou. Existe essa tentativa, e essa tentativa de transformar a Amazônia numa região de exploração da comunidade internacional. Isso é comum. O Polo Norte, por exemplo, é uma região de exploração internacional. Eles podem sim transformar a Amazônia numa região de exploração internacional, o que é muito mais interessante para a ONU. É muito mais interessante para a união dos países, principalmente se a gente pensar nessa relação do Conselho de Segurança, é muito mais interessante que a Amazônia seja de todos, o que inclui eles, do que exclusivamente do Brasil, o que não inclui eles. Então é muito perigosa a nossa situação. Nós estamos numa corrida contra o tempo. Se a gente não conseguir conscientizar primeiro o povo brasileiro a respeito do que está acontecendo, para depois fazer esse apelo internacional, pode ser que o nosso apelo, inclusive, sirva para legitimar a entrega da Amazônia para as Nações Unidas como sendo algo aí de administração cooperativa. E pode ser que essas queimadas estejam acontecendo exatamente para que se inicie uma intervenção internacional no Brasil, não uma intervenção por fins humanitários, mas por fins ecológicos, o que é, obviamente, provável de ser aceito aí por uma reunião de urgência da ONU a respeito de uma intervenção ecológica no Brasil. Enquanto você falava, eu abri aqui o artigo que está na manchete do 247. Nesse momento, olha, Marina diz que Bolsonaro promove holocausto da Amazônia e ameaça a civilização, né? A floresta está sendo queimada por uma mistura de ignorância com interesses truculentos. A reação a essa barbárie para evitar que cheguemos a um lugar sem volta. Declare-se o Brasil em estado de emergência ambiental, né? O problema é que a gente tem um ministro do meio ambiente, que é o Ricardo Salles, que é um ministro contra o meio ambiente. É bom lembrar, Léo, vamos pegar os antecedentes, né? O Bolsonaro acabou de demitir o diretor-geral do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que fazia o monitoramento da Amazônia, porque ele dizia que era mentira. Tudo, Léo, vai se encaixando, tudo pode fazer parte de um grande plano, né? Ele demite o cara que tira a foto da Amazônia. As queimadas avançam. O Bolsonaro faz piada, o ministro do Meio Ambiente faz piada, ataca o Chico Buarque. Evidentemente, está tudo pronto, tudo preparado. A Marina agora vem e fala, holocausto. Está tudo pronto, Léo, para que a comunidade internacional diga o que está sendo dito aqui pela Regina. O Brasil não tem condições de ser o guardião da Amazônia. Quando as grandes potências disserem isso, que o Brasil não tem condições de guardar a Amazônia, o Bolsonaro, como entreguista que é, como anti-brasileiro, como anti-cidadão nacional, ele pode dizer, de fato, a gente não tem condição, vamos entregar para o mundo mesmo, porque a gente não consegue cuidar desse território. Eu acho que é bastante plausível, Léo, que a gente chegue ao final do desgoverno Bolsonaro sem o território amazônico fazendo parte do Brasil. Então, trago aqui a notícia da Marina para você também comentá-la. Eu fico muito triste de ver a Marina como sendo uma das responsáveis pela eleição do Bolsonaro. É muito triste perceber que a Marina, que seria uma pessoa com uma certa responsabilidade de estar do lado do povo, é uma das pessoas que, infelizmente, eu critico quando eu digo que faltou união da esquerda. A Marina, que a gente sabe que não é de esquerda, mas ela procura votos pela esquerda, ela deixou que fizessem um impeachment contra uma presidenta democraticamente eleita. A Marina realmente trabalhou bastante o sentimento antipetista, lembrando que se tinha um partido que tinha condições de evitar a eleição do Bolsonaro, era o PT. Agora, obviamente, a Marina usa isso para fazer política. O detalhe é, será que ela está usando isso para fazer política? Mas qual que será a verdadeira vontade dela? Porque a gente sabe que tem muita gente no Brasil nesse momento
que está no meio dessa conspiração de tomada da Amazônia. O Bolsonaro não está fazendo tudo isso. As pessoas que estão fazendo isso acontecer não estão fazendo isso acontecer à toa. A gente sabe que tem um movimento conspiratório nesse momento. Se isso não acontecia durante o governo da Dilma, durante o governo do Lula, começou a acontecer só agora, tem um alinhamento com o governo brasileiro. Tem uma intenção do governo brasileiro de fazer isso acontecer. A pergunta básica que a gente tem que se fazer nesse momento, Léo, é bem direta. Quanto que esses caras estão ganhando para tomar a Amazônia da gente? Ou seja, por quanto eles estão vendendo um estado que seria nosso, uma floresta que seria nossa, uma biodiversidade que seria nossa, uma reserva de água que seria nossa. Quanto custa a Amazônia brasileira? Porque tentaram tomar durante tantos anos. Durante tudo que está acontecendo hoje no Brasil, Léo, o Bolsonaro é o presidente mais inescrupuloso da história do Brasil desde o descobrimento. Olha, o Bolsonaro está fazendo no Brasil hoje, e conseguiu fazer em 6 meses, tudo aquilo que nenhum presidente brasileiro teve o descaramento de fazer. Nós tivemos presidentes no Brasil hipócritas de todos os níveis, nós tivemos governantes no Brasil com todos os defeitos. Agora, o que o Bolsonaro fez em 6 meses, nenhum governante do Brasil conseguiu fazer em toda a história do Brasil. Léo. E se tem uma coisa que tentaram fazer, Léo, durante toda a história do Brasil, desde o descobrimento, é tomar a Amazônia, é agredir a Amazônia, é destruir a Amazônia, de alguma forma prejudicar a propriedade da Amazônia em relação ao Brasil. Olha, ninguém foi tão baixo em termos de qualidade, caráter, dignidade e competência a ponto de fazer o que o Bolsonaro está fazendo nesse momento. E olha, tentaram durante 500 anos. Foi preciso a imbecilização de um povo, foi precisa a destruição da consciência de nação, foi precisa a fanatização do povo brasileiro para conseguir isso. Foram necessários 500 anos de história para o Brasil perder a Amazônia. E agora a gente está conseguindo. Ô, Léo, depois você faz um corte desse vídeo, vamos divulgar esse vídeo aí menor, porque realmente essa sua fala é importantíssima. Vou ler aqui o que diz a Vanessa Guazelli Paim. Socorro, Mr. Putin, nessa hora, Vladimir Putin. Precisamos de estratégia para somar. Uma boa conversa com os russos faria bem à nossa resistência. Muitos ainda escutam isso com filtros americanos, mas antes da entrega à ONU seria bom. Neto Oliveira, Bolsonaro destruindo o país e ninguém pede o impeachment dele. Cadê a resposta dos partidos de esquerda? Tiraram a Dilma por nada. Pois é, eu fico cobrando todos os dias, cadê o pedido de impeachment? Porque são vários crimes de responsabilidade, todo dia tem uma meia dúzia. Né? Vamos continuar aqui. Ione Breder, o Brasil já provou nos governos do PT que é sim capaz de cuidar da Amazônia. Isso tem que ser divulgado para se contrapor aos argumentos de que não é. Olha que curioso, Léo, olha o que o Bolsonaro teve que fazer nesse exato momento, mas antes deixa eu só pegar aqui, não, já tinha lido aqui o da Vanessa, né? Deixa eu só correr aqui, o Neto, passei por todos. Aqui tem mais um. A Raquel Dias dizendo, o povo deve expulsar o Bozo do Brasil e mandá-lo para os Estados Unidos. Léo, olha isso aqui, ó. Olha o que o Bolsonaro está fazendo para tentar consertar o estrago. Olha aqui, ó. O governo Bolsonaro usa dados dos governos Lula e Dilma para rebater críticas sobre desmatamento. Ele está dizendo que o Brasil preserva, mas só que preservou nos governos antes do golpe. Depois do golpe parou de preservar. Então, o golpe ele teve também esse aspecto de destruição nacional, né? A destruição da floresta, da biodiversidade e talvez do próprio território nacional. E o Bolsonaro agora tendo que usar esses dados. Então, eu queria te passar mais uma informação, mais um sinal da falta de escrúpulos, né, do Jair Bolsonaro, Léo. Léo, cadê seu áudio? O interessante do que você fala da falta de escrúpulos do Bolsonaro é que toda hora o Bolsonaro traz dados do governo Lula, toda hora o Bolsonaro acaba elogiando o governo Lula, toda hora o Bolsonaro mostra para a sociedade brasileira que para ele governar e não ser criticado, ele precisa imitar o ex-presidente Lula, ele precisa plagiar o ex-presidente Lula, ele precisa mostrar dados do ex-presidente Lula. Pergunta básica, por que o Bolsonaro não fez campanha para o ex-presidente Lula? Por que o Bolsonaro realmente se lançou como uma opção contra o ex-presidente Lula? É uma vergonha. Claro que é uma vergonha, Léo. Nós precisamos
eu não sei o que a gente pode fazer, está cada vez mais difícil, porque essa situação de inércia do povo brasileiro é uma situação, obviamente, bem calculada. Nós temos a parte fanática que imagina que nada... Infelizmente, eu faço muita crítica a isso, porque essa é a postura das pessoas do fanatismo, e essa postura me deixa desesperado. Os fanáticos imaginam, Léo, que eles não precisam ter nenhuma atitude diferente de ir à igreja, porque o resto será providenciado por Deus. E o número de fanáticos tem crescido assim, num ritmo muito acelerado. E o que é o grande problema do Brasil hoje? A Amazônia está pegando fogo. Então você pergunta para os fanáticos, olha... Você não está vendo o que está acontecendo? Está nas mãos de Deus. A gente está orando, Deus resolve o resto. Essa estratégia de fanatização da sociedade brasileira gerou essas condições que a gente está tendo hoje. E é importante falar sobre isso. Eu falo há 3 anos, é importante falar sobre isso. É possível que as pessoas digam, Léo, se acabar a Amazônia, se não houver mais Amazônia, dizendo, Deus quis assim, Deus quis que não houvesse mais floresta amazônica, quando a gente sabe claramente que é uma estratégia humana de destruição, Léo. Exatamente, tem mais. Vamos falar que Deus quis a destruição da Amazônia porque o índio anda pelado. Vamos dizer porque o índio... Você sabe que o ministro do Meio Ambiente hoje teve a coragem, cara, de insultar o cacique que morreu, e não se sabe em que circunstâncias. Ele falou, o cacique deve ter bebido uma cachaçinha e morreu afogado. Esse é o ministro do Meio Ambiente no Brasil que foi vaiado hoje na Conferência do Clima em Salvador. Todo mundo sabe que ele é um inimigo do meio ambiente. Ele é investigado por enriquecimento ilícito, justamente sob a suspeita de ter favorecido mineradoras. Quando ele nomeou esse cara, quando o Bolsonaro indicou o Ricardo Salles, o que o Bolsonaro disse? Vocês vão gostar desse cara, falando para os ruralistas. Léo, infelizmente precisamos dizer, o mundo precisa impor sanções ao Brasil para o Brasil poder ser libertado do neofascismo e da destruição completa, porque o povo brasileiro, os partidos políticos no Brasil, sejam eles de esquerda, de direita, de centro, não estão sendo capazes de enxergar o dano irreversível que o Bolsonaro causa ao Brasil. Então, é necessário clamar ao mundo que sancionem o Brasil, imponham sanções, porque senão não vai sobrar Brasil e a humanidade vai ser afetada, Léo. Eu penso, obviamente, nós estamos falando do dano que o Brasil causa ao mundo e a repercussão desse dano, obviamente, vai ser uma repercussão contra também o povo brasileiro, porque o brasileiro vai passar a ser visto ao redor do mundo como sendo o povo que destruiu a Amazônia. É uma coisa muito estranha, mas eu volto a falar. A grande responsabilidade nossa de conscientização do povo brasileiro passa, primeiramente, pela consciência de que nós temos dentro da sociedade brasileira, uma parte tão fanática quanto aquele famoso caso do homem-bomba que coloca bombas no corpo e vai lá e comete um atentado terrorista. Nós, brasileiros, nós temos essa tendência de imaginarmos que o fanático lá de fora é o mais fanático, porque derruba avião, porque explode o próprio corpo, segundo dizem. Mas os fanáticos brasileiros estão destruindo não apenas um avião, não apenas um governante de um país inimigo. Eles estão destruindo a condição de sobrevivência do ser humano na Terra. Ou seja, os nossos fanáticos são tão eficientes, mas tão eficientes, que sem amarrar bombas no corpo, simplesmente utilizando uma urna eletrônica, eles estão cometendo o maior atentado terrorista da história da humanidade. Eles estão destruindo condições climáticas para a vida em grande parte do planeta Terra. Então podemos dizer que a bomba de Hiroshima, perto do que o Bolsonaro está fazendo, ela vai se tornar uma verruguinha. É importante que as pessoas entendam isso. E como que a gente vai curar os fanáticos? Isso é a nossa responsabilidade nesse momento. E eu falo muito nisso, Léo, e eu chamo a atenção de uma coisa. Eu não estou falando isso simplesmente por uma questão de crítica, mas por uma questão de responsabilidade. Há 3 anos atrás, quando eu falei da importância de termos um diálogo com os evangélicos, eu falei, você não tem noção do que significa o kit gay para um evangélico. E hoje a gente sabe que a noção do que significa cada elemento fantasioso para cada eleitor é o que fez o Trump vencer, é o que fez o Brexit vencer e é o que fez o Bolsonaro vencer. É a análise do comportamento do ser humano, é
respeitar cada ser humano na sua respectiva realidade. Se a gente não souber fazer isso, a gente vai perder o planeta. Agora a gente não é mais perder a presidência, agora a gente já está falando em perder o planeta. Eu não sei se você está preparado para ver uma imagem muito forte, mas eu vou abrir aqui para as pessoas terem a dimensão do que está acontecendo, né? Di Araújo está dizendo: que dia a oposição vai acordar, pedir impeachment e começar a fazer oposição e não querer só se aproveitar do caos? É isso que mais me incomoda. Quando eu vejo, Léo, eu vejo a sensação dizendo: não, o Bolsonaro vai ser bom porque ele vai fazer tanta merda que a esquerda vai voltar. Quando a esquerda voltar, Léo, não tem mais Brasil, não tem mais mundo, ele pode destruir a humanidade. Eu vou te mostrar uma imagem para comprovar o que eu estou falando aqui agora. É isso aqui, ó. É forte, mas vamos lá. Olha isso aqui, né? Olha isso aqui, gente. Olha o que está acontecendo no Brasil. É muito triste. Sem palavras, né, Léo? Não tem o que dizer, né, de uma imagem dessa. Enfim. Sim, Léo. O detalhe a respeito dessa imagem é o seguinte: nós temos uma situação em que a gente consegue colocar o que o Brasil está prometendo para a humanidade sem precisar de mostrar seres humanos. É exatamente isso. O tamanduá queimado, ele obviamente mostra a situação que muitas famílias vão acabar passando, porque imagine, Léo, que após a destruição da condição climática que a gente tem hoje, muitas pessoas vão, obviamente, queimar, porque em várias regiões do planeta, hoje, o Sol já está numa situação extremamente perigosa para a saúde, as pessoas se queimam no Sol. Hoje, a incidência de câncer de pele aumentou de uma forma muito exagerada. O nível do efeito estufa aumentou demais. Por que isso não preocupa os banqueiros? Porque eles têm todos os recursos para se proteger disso. Os ricos têm todos os recursos para se proteger disso. E quando a gente vê uma situação de animais agonizando, a gente pode projetar essa situação em muitos seres humanos no futuro. Nós estamos, infelizmente, trazendo uma desgraça de grande monta para a humanidade. Eu volto a dizer, o fanático brasileiro ele teve uma eficiência muito maior que a bomba de Hiroshima. É importante que a gente acabe com o fanatismo no Brasil. A culpa do que está acontecendo hoje é da falta de consciência política, da falta de penetração da verdade e do fanatismo. Quem ganha com isso? A pergunta básica nesse momento é: quem ganha com a destruição da condição atual do planeta? Olha, obviamente ninguém ganha, Léo, mas muitos perdem. Alguns simplesmente vão ter condições de viver com o próximo planeta que a gente vai ter no futuro. Infelizmente, a situação está bem estranha. Está bem estranha. Léo, vamos lá, vamos continuar. Deixa eu passar pelos comentários aqui, ó. A Lita lembrando que o ministro foi vaiado no evento do clima hoje, depois foi para o Amazonas. Ele não tem o que falar, ele deveria se demitir. O Brasil está em estado de emergência ambiental, como disse a Marina Silva, né? Todo mundo muito triste, as pessoas defendendo o impeachment do Bolsonaro, o Marcos falando aqui em holocausto ambiental, né? Mas ele fala: sem o Exército Vermelho para libertar esse gigantesco Auschwitz, no qual estão transformando o Brasil, né? Sérgio Bernardes: Léo, nem mesmo a centro-direita se sensibiliza com as atrocidades do Bolsonaro. Sabe por quê? Porque o Bolsonaro ele faz o jogo duplo, né? Ao mesmo tempo em que ele destrói o Brasil, ele oferece oportunidades de ganho para os ricos. O que ele está fazendo, Léo? Ele anunciou hoje 17 privatizações, começando pelos Correios, né? E também, no final, sinalizou que pretende privatizar a Petrobras até o final do governo. A Petrobras subiu 6% hoje depois desse anúncio. Então é o seguinte, está indo tudo. Hoje ele anunciou Correios, Serpro, EBC, a empresa de comunicação pública vai ser privatizada. Então é melhor fechar. Porque se ela é comunicação pública, se o conceito é comunicação pública, não precisa ter privatizada. Vai privatizar para a Globo a comunicação pública no Brasil? É ridículo, Léo. Maria José dizendo: os ricos podem morrer por último, mas morrem também. São tão arrogantes que não entenderam isso. De fato, todos morrerão e todos poderão morrer queimados no holocausto brasileiro causado pelo Bolsonaro. A Magda dizendo: sou biólogo e professora de biologia. Estou simplesmente muito triste com toda a situação. Léo, e as privatizações? Correios, Petrobras, Serpro, como é que você está vendo esse movimento de hoje também? A eleição do Bolsonaro já me trouxe uma certeza de que tudo seria privatizado. Importante lembrar que o Bolsonaro foi eleito para isso, a proposta dele foi isso, ele nunca escondeu isso. E os movimentos nesse momento me chamam a atenção para uma coisa:
será que ninguém percebeu que o Bolsonaro conseguiria realmente realizar aquilo que ele estava propondo? Porque aquilo que ele estava propondo não sofreria a resistência daqueles que têm poder de resistência, que são os banqueiros, que são os grandes empresários. O Bolsonaro está realizando a pauta que ele prometeu realizar. Agora, o que me deixa impressionado é o fato de não termos condições de mostrar para o povo brasileiro como nós estamos perdendo com tudo isso. Imagino eu como será a realidade do Brasil depois dos Correios privatizados. O Brasil que tem várias regiões que precisam se desenvolver, várias regiões onde agências dos Correios estão para fomentar o desenvolvimento econômico, regiões que agora começam a morrer economicamente por causa da crise. Além de tudo isso, elas vão deixar de ter agências do Correio, Léo, porque, obviamente, depois de privatizado, os Correios vão atender somente onde é economicamente viável, ou seja, qualquer lugar onde uma agência do Correio não fechar a balança em positivo, as agências serão fechadas, o que significa que várias regiões do Brasil, várias cidades brasileiras vão perder agências do Correio e serão condenadas a nunca se desenvolverem por causa da importância do Correio para o desenvolvimento. Perguntas básicas que eu preciso fazer nesse momento é: será que nem as pessoas do Correio estão percebendo o que está acontecendo? Será que as pessoas das outras empresas públicas não percebem que eles serão os próximos? É porque eles não estão morrendo queimados, Léo. Eles não estão morrendo queimados, eles estão só sendo desempregados, né? Deixa eu ler o comentário da Mônica aqui dizendo, Léo, nós terapeutas holísticos estamos fazendo o nosso trabalho para curar e salvar a Amazônia, o Brasil, o mundo e a humanidade a partir de hoje, às 21 horas. Vamos fazer as nossas preces e práticas espirituais para a nossa redenção. Bolsonaro é o Hitler brasileiro. Ele ainda não conseguiu fazer no Brasil o que Hitler fez na Europa, né? É uma figura absolutamente desprovida de escrúpulo, de caráter, de qualquer condição de governar qualquer pedaço, né, de terra em qualquer lugar do mundo. Eu vou mostrar as imagens de novo e as pessoas vão ficar muito impactadas, porque essas fotos são recentes, são de agora. Então, olha o que está acontecendo no Brasil sob a besta fera chamada Jair Bolsonaro, Léo. Essa é uma foto, se eu não me engano, é um lobo-guará fugindo de uma queimada no estado do Mato Grosso, né? Essa é a famosa imagem do tamanduá, do Araquém Alcântara, né? E essa aqui é chocante, Léo. Isso aqui realmente é de cortar o coração. São imagens produzidas por um governo de cidadãos de bem. São resultados de um governo cristão, de um governo de cidadãos de bem. Aí eu tenho hoje uma vergonha de ser humano, Léo. Eu tenho uma vergonha muito grande de ser humano. Quando eu vejo essas coisas, eu penso, que coisa bizarra, né? Assim, ele não tem condições, obviamente, de causar um holocausto direto de seres humanos como Hitler, então ele causa uma morte em série de animais, e ele causa um holocausto a longo prazo, né? Porque a condição climática, obviamente, é necessária para a vida na Terra. O Bolsonaro realmente imita o Hitler, Léo. Alguma coisa muito estranha. Tem alguma coisa muito estranha na personalidade desse cara, na vida desse cara. Tem uma coisa muito estranha mesmo, porque antes eu imaginava que era só uma técnica de governo, mas hoje eu vejo que ele imita o Hitler até no ódio pelo ser humano, no ódio pela humanidade. O que leva uma pessoa a atentar contra a vida na Terra? Isso é uma coisa muito séria, porque o Bolsonaro recebeu um poder muito grande, o poder de ser presidente de um país continental que tem a maior floresta de Mata Atlântica do mundo, tem uma quantidade muito grande de água, uma quantidade muito grande de petróleo, muito grande de energia. Tudo parecia uma brincadeira, porque a gente falava há pouco tempo atrás que o Brasil era uma economia insignificante, que o Brasil era um país sem um exército dotado de armas nucleares, só que a gente não pensava nisso. O poder de destruição que o Bolsonaro acaba tendo em mãos, porque ele pode não ter mísseis nucleares para matar pessoas em série, mas ele tem condições de destruir a humanidade da mesma forma, tirando as condições de vida no planeta. Então,
nós subestimamos a capacidade destrutiva do Bolsonaro, porque até então a gente não conhecia essa possibilidade de genocídio, essa possibilidade de destruição de seres humanos. A gente imaginava que ele precisaria ter armas nucleares para causar uma desgraça tão grande. Eu vou trazer um comentário aqui do Alberto Stille dizendo: São Paulo, Namíbia e os desertos australianos ficam na mesma latitude. A diferença é a floresta. Sem essa água, o Sudeste vai secar. Né? São Paulo pode virar deserto em razão da destruição da Amazônia provocada por Jair Bolsonaro. Né? Olha aqui, mais imagens do Senhor das Trevas, Léo, no dia de hoje. Fotos recentes, fotos todas recentes. Então isso aqui é uma jaguatirica, onça, sei lá, fugindo das queimadas, né? Tamanduá morto, você vê aqui a situação, e um bombeiro aqui tentando salvar, tentando dar água na boca de um tatu. Aparentemente é um tatu, se eu não me engano. Então você vê como é que são, o que está acontecendo no Brasil, né, diante da destruição patrocinada por Jair Bolsonaro, besta, fera, que governa o Brasil, colocada aqui pelo senhor Donald Trump para que entregasse o petróleo. E vai entregar o petróleo, a Petrobras vai entregar tudo, e vai entregar a Amazônia também. Né? O Brasil vai ser um território abandonado, né? Realidade distópica, um país absolutamente destruído pela Rede Globo, pela Lava Jato, pelo Sérgio Moro, pelo Bolsonaro. E aí? O que vai sobrar para 200 milhões de pessoas que vivem nesse território que pode ser absolutamente destruído, Léo? Vai sobrar a morte, Léo. Não... À medida que isso vai acontecendo, obviamente o número de pessoas vai diminuindo. Se as condições climáticas diminuem, a gente começa com essa... Óbvio, vamos pensar numa situação imediata. A gente tem uma imediata redução da qualidade do ar. Isso vai matar pessoas. A gente tem uma imediata redução da qualidade da água. Isso vai matar pessoas. A gente vai ter muitas pragas advindas de seres vivos que estão sendo expulsos dos seus habitats. Então, vários seres vivos nocivos ao ser humano, que viviam de uma forma muito harmoniosa dentro da floresta amazônica, agora eles começam a migrar para regiões onde os seres humanos estão habitando. Então, nós vamos ter, obviamente, uma redução da população nacional, que é uma teoria conspiratória que está há certo tempo sendo dita e que agora realmente começa a fazer todo sentido. Se você destrói a qualidade da água, a qualidade do ar, se você modifica completamente a condição climática do país, e se você modifica a condição do ecossistema amazônico, expulsando animais que antes viviam na floresta para terem um contato mais próximo com o ser humano, você está, obviamente, criando condições para reduzir a população do país. Então, se você me pergunta o que vai acontecer, para onde vão esses 200 milhões de habitantes, eu te digo que muitos deles vão para debaixo da terra. Muitos vão morrer. A modificação que a gente está tendo hoje no planeta é... O dano que a gente está tendo hoje no planeta, Léo, talvez seja um dano muito maior do que esses danos anunciados como acidentes nucleares. Isso porque um acidente nuclear, ele obviamente tem repercussões locais. Essas repercussões locais, elas atingem alguns ecossistemas e atingem algumas formas de vida. A destruição promovida pelo Bolsonaro na região amazônica, ela não distingue formas de vida. Ela tem uma repercussão de nível global e é uma repercussão que atinge todas as formas de vida. A gente tem uma modificação climática na vegetação, muitos ruralistas que acham que estão fazendo isso e que serão beneficiados, eles vão ter muito prejuízo econômico, porque várias regiões que hoje são cultiváveis vão se tornar regiões desertas. Isso é lógico. Eles acham que não existem repercussões negativas dos atos deles. Eles estão destruindo um ecossistema que funcionava. O que pode acontecer é, o cara tinha, pensamos aí, 1 milhão de alqueires cultiváveis, e por uma ganância para conseguir dobrar esse número, ele pode conseguir ter realmente o dobro de alqueires, mas não cultiváveis. Isso porque a estupidez fala mais alto quando o assunto é a ganância. Estamos destruindo o planeta. Você está conseguindo, sim, mais terra, mas você está destruindo a condição de toda a terra.
Então a situação nossa vai ficando Isso, cada vez Léo. pior. Outro detalhe, Léo, detalhe importantíssimo, à medida que se diminui a qualidade da água brasileira, à medida que se diminui a qualidade do ar, obviamente teremos impactos na qualidade da vegetação, o que significa que todos os ruralistas vão pagar por isso. À medida que você diminui a qualidade da água, a qualidade do ar, você precisa fazer compensação com agrotóxico. Você tem um nível de acidez modificado, você tem, obviamente, uma água com condição de pH também modificado. Como que você vai resolver esses problemas? Como que você vai resolver o problema do solo que foi alterado? Você vai ter que colocar agrotóxicos. E aí a gente vai, obviamente, perdendo clientes, porque quanto mais agrotóxicos o ruralista brasileiro vai utilizando, mais o Brasil vai sendo embargado. As sanções não irão demorar. O Brasil de Bolsonaro vai se tornar o que era a África do Sul do apartheid. O Brasil é a vergonha do mundo, é a vergonha planetária, porque colocou um monstro na presidência da República. Não foi o Brasil, a gente sabe que foram os Estados Unidos, através das fake news, mas, enfim, boa parte do povo brasileiro chancelou essa tragédia. Annie Walsh está dizendo, o Bostonaldo e os filhos deles são os cavaleiros do apocalipse. Estamos bem arrumados. Sueli, Léo, ele é um monstro. Como pode deixar animais morrer queimando? Onde está o Congresso, Ministério Público e todos que estão no poder, que não tomam nenhuma atitude? O povo precisa urgentemente ir para as ruas. Temos que parar este demônio. Eu acrescentaria, onde estão os militares, né, que estão vendo o Brasil estar prestes aí a ser sancionado pelo resto do mundo e correndo o risco de perder parte do território, perdendo parte da Amazônia. Ritinha Bifano está dizendo, nós cidadãos comuns não podemos pedir o impeachment do Trevoso? Deveríamos, né? Pode ser feito sim, pode ser apresentado um pedido de impeachment, manda lá para o Rodrigo Maia e pressiona o Rodrigo Maia, né? Mas evidentemente que se isso for feito por uma frente de partidos políticos dizendo que o Bolsonaro ameaça o futuro da humanidade com a destruição da floresta amazônica, isso teria grande força política, né? Marli dizendo, pode ser que Bolsonaro tenha desvio de personalidade para o narcisismo. Psicólogos descobriram esse distúrbio recentemente, Léo. E a recessão continua, as pessoas continuam não comprando, a economia afundando, e é isso, né? O Brasil realmente mergulhando, né? Léo, é inacreditável, né? Você imaginar que um país que tinha 4,3% de desemprego em dezembro de 2014, o governo da presidente Dilma Rousseff, possa ter retrocedido tanto porque o senhor Aécio Neves não aceitou o resultado, porque o Serra queria entregar o petróleo do Brasil para os Estados Unidos e porque o Fernando Henrique morre de inveja do Lula. Essas três figuras, o Aécio mimado, o Serra entreguista e o Fernando Henrique invejoso, precipitaram essa destruição completa do Brasil. O Brasil está ficando sem floresta amazônica, sem petróleo. Hoje anunciaram que vão vender 3 bilhões das reservas internacionais em uma semana. Então você para pensar, em 50 semanas eles vendem 150 bilhões das reservas. Querem queimar também as reservas internacionais do Brasil. Não vai sobrar nada, né? Estamos sendo exterminados, né? Mas pensando no churrasco do fim de semana, né? Pensando no churras do fim de semana, na balada, na música sertaneja. É isso que está acontecendo. Luciana dizendo, alguém tem que fazer alguma coisa. Cadê os partidos políticos, né? A Rose, temos que nos organizar sem partidos. É rua agora, dizendo a Rose. E a Maria Helena Lira dizendo, estou chorando muito. Será que eles não veem essas imagens como consequências das palavras deles? Pois é. É isso, Léo. Aqui, ó. Eu tenho... Diga. Eu tenho nesse momento, Léo, pela primeira vez eu tenho que dizer aqui que a Dilma não necessariamente errou, mas a Dilma fez uma previsão otimista a respeito do pós-golpe, porque ela falou que não ia sobrar pedra sobre pedra. Ao destruir a floresta amazônica, a gente perde, obviamente, uma floresta importantíssima para filtrar a água direta da chuva, para filtrar também a força dos ventos, o que significa que a gente vai transformando as pedras em areia. A gente vai desertificando o Brasil. E a Dilma, nesse ponto, ela foi otimista, porque não vai sobrar nem a pedra. A gente está destruindo absolutamente tudo, e a pedra não vai ficar nem sobre pedra, nem vai ter pedra. A gente vai virar um mar de areia. E agora, para que você, eleitor do Bolsonaro, entenda a importância de você preservar a Amazônia, você lembra sobre o todinho de ornitorrinco amazônico? Se a Amazônia acabar, você nunca mais vai poder tomar o todinho de ornitorrinco amazônico. Então,
É muito importante que nesse momento vocês entendam que acima da brincadeirinha de viva Bolsomito, viva Bolsonaro, né, fora Dilma, fora PT, acima de tudo isso tem uma coisa muito mais importante, que é o respeito à vida na Terra. Não é um jogo de videogame, a coisa é muito séria. Parece um jogo de videogame. Quando você entra no chat, fica oprimindo os coleguinhas, parece um jogo de videogame. Quando você fala que em 2022 Bolsonaro vai ser eleito de novo, eu apoio o Sérgio Moro, parece um jogo de videogame. As pessoas respondem, tem uma briguinha, é muito divertido. Mas a coisa é muito mais séria do que isso. Enquanto a gente fica aqui nessa discussão, eles estão destruindo condições climáticas, estão destruindo condição de produção de alimentos, estão destruindo a condição do planeta abrigar a vida humana. Pode chegar num momento em que a gente tem aí 2% da população que a gente tem hoje no mundo, e você não vai estar incluído nesses 2%, porque você, eleitor do Bolsonaro, certamente é muito pobre para ter condições de pagar o que vai ser necessário para viver nesse planeta daqui a uns anos. Ô, Léo, mas você sabe o que o Bolsonaro fez hoje? Com a Amazônia acabando, ele tomou uma decisão. Ele tomou uma decisão de suspender um edital para séries que contenham qualquer temática LGBT. Então é o seguinte, não vai ter mais Amazônia, não vai ter mais o regime de chuvas no Brasil, mas não vai ter mais mamadeira de piroca, né, Léo? Então, realmente, Bolsonaro está salvando o povo brasileiro da mamadeira gay. Sim, Léo, é muito assim, hoje eu conto a história, né, que eu vou fazer compras num depósito de material de ferragem, encontro com um amigo de infância que fez campanha para o Bolsonaro e agora já admitiu que deu ruim, que estava tudo errado. E hoje falando com ele sobre essa questão do Bolsonaro, eu falo, cara, me fala uma coisa, além de tomar conta do ânus das pessoas, porque ele fala, mas o Bolsonaro falou que vai resolver. Não, além de tomar conta, da promessa de tomar conta do que os outros fazem com o ânus, o que mais o Bolsonaro prometeu que faz sentido? Você lembra de uma promessa dele? As pessoas não conseguem lembrar de uma promessa do Bolsonaro, porque essa parte sexual, ela foi tão forte, mas tão forte, que o Bolsonaro continua insistindo nisso porque continua dando certo. Ou seja, nós temos uma quantidade muito grande de pessoas no Brasil que estão mais preocupadas com o que o vizinho faz entre quatro paredes do que onde vão morar elas, os filhos e os netos daqui a uns anos. Isso é muito estranho. É muito estranho. É melhor você deixar o seu vizinho fazer o que quiser na cama do que no futuro você não ter onde morar porque o planeta acabou. É muito estranho. É isso, Léo. Agradeço muito a você, agradeço a todos. Passamos aqui até um pouquinho do tempo, né? Vou ler aqui a Raquel dizendo como os coletes amarelos têm que paralisar o país, né? Defendendo que as pessoas façam uma manifestação autônoma sem partido para acabar com essa tragédia chamada Jair Bolsonaro. Léo, e eu queria também enfatizar o pedido aí para que todos sejam membros, inscritos, né? Compartilhem as lives e quem puder ser assinante em Brasil247.com/apoio. Muito obrigado a você, vamos continuar na resistência e denunciando ao Brasil e ao mundo esse projeto de destruição que é o governo Bolsonaro. Muito obrigado, Léo, muito obrigado, pessoal, eu volto às 10h30, até lá. Valeu, Léo, abração para você.